vista. Ok, é isso. Bem, eu queria naturalmente agradecer as manifestações de vocês. Queria registrar uma dor que nós tivemos aí de um combatente dessa causa que nós apresentamos com vocês, que é a perda ontem do companheiro Egídio Bruneto, no acidente em Mato Grosso do Sul, que era via Campesino, há poucos dias sentado nessa mesa aqui, inclusive, uma negociação sobre questões ambientais e dívidas dos pequenos agricultores. Além do assassinato de um companheiro também ontem, foi de Chapecó. Você lembra o nome dele? Eu não sei o nome desse companheiro. Que já estava ameaçado por denúncias também. Então eu queria registrar aqui a presença do Egídio, que nessa sala exatamente ele compareceu muitas vezes para brigar com a gente, para batalhar. Continua então, né, ministro? Não, o Egídio foi Marcelino. O Egídio foi um acidente um acidente no carro ontem. Não, a matança continua, é verdade, tivemos no Pará. Nós temos, a partir do último assassinato no Pará, uma operação forte, a nosso pedido de Secretaria-Geral da Polícia Federal, e o IBAMA apreendeu na sexta-feira passada equivalente a 100 caminhões de madeira numa serraria. Mas agora aumentou 26% lá do desmatamento desse período. Só quero fazer esse registro, pedir a energia de vocês, as orações pelo nosso querido Egídio, por esse tempo, porque são combatentes. Eu acho que essa mobilização de vocês é muito importante, e com muita simpatia, inclusive a mobilização de crianças e de jovens, porque acho que isso é o futuro. A Dilma tem um estilo próprio mesmo, presidente. Isso é bem claro. E um dos estilos dela é o seguinte, é não faltar com a palavra. Ao longo do tempo todo que ela tem sido ministra e presidenta, ela tem honrado a palavra. Isso eu queria dizer para vocês. Não esperem grandes manifestações públicas da Dilma nesse tempo enquanto o assunto está no Congresso. Outra coisa é a ação parlamentar que o governo pode fazer em relação aos seus líderes, em relação a isso aí sim. Agora, a questão do respeito à autonomia do parlamento, formalmente, publicamente, é muito importante. Então, eu não quero aqui fazer nenhuma bravata, nem dizer muitas coisas, porque é o estilo da presidenta. Ela decide na hora que ela decide, agora ela não falta com a palavra. E todas as manifestações que eu tenho ouvido da presidenta Dilma nesse tempo todo, desde a Câmara, passando agora pelo Senado, é essa história de anistia não, que não tem conversa, que não tem... Portanto, eu não vou dizer para vocês que nós estamos tranquilos, porque a guerra é dura, é pesada. E eu não vejo espaço nenhum para que haja esse tipo de recuo que passe pela mesa da presidenta. Não vejo espaço nenhum. Eu não vou prometer a vocês que a Dilma vai receber nesse gesto que estão pedindo. Tá? Eu estou aqui representando a presidenta. E claro que tudo bem, seria simbolicamente ao estilo. Marina, o Lula recebeu muitas, mas muitas vezes ele deixou de receber. Eu sei que eu sofria muitas vezes. O chefe de gabinete tentando convencer de coisas, e você sabe do que eu estou falando. Então, não é assim também uma coisa... E mesmo que ele tivesse recebido, ela tem um outro estilo, uma outra maneira de cuidar e de tratar. Eu não estou descartando que ela não os receba. Eu vou... Aquele menino último lá, o Ricardo, é o nosso fazedor da ata. Eu vou pegar o texto dele para levar para a Dilma, para fielmente passar essa... Presidenta, essa nossa conversa, e acho, Marina, certo, porque ela vai recebê-los. No momento, nós vamos combinar, ela vai recebê-los, a gente discute isso, a forma mais adequada, tá? Então, eu tenho que respeitar, porque eu fiz uma discussão com ela antes de vir para a Serramento, hoje de manhã, já nesses dias atrás, quando chegou o ofício do Gilberto nos enviou, nós fizemos uma conversa com ela, e ela preferiu que não viesse. Por favor, não confunda, a ida à CNA foi uma cerimônia, não foi nenhuma reunião e nenhuma concessão que ela fez, ela foi, porque é uma instituição que ela, como ela foi em outros congressos, e como essa casa aqui tem, graças a Deus, tido muita presença dos movimentos sociais, dos mais variados, não tem faltado porta aberta aqui, inclusive com a presidenta recebendo a CONTAG, recebendo a MST, recebendo os indígenas, recebendo os quilombolas, recebendo... Então, a gente não tem complexo de inferioridade em relação ao diálogo.
nesse governo, eu que participei 8 anos do outro governo e desse, digo até que nesse governo o diálogo tem sido mais estável, mais regular e mais intenso. De outra maneira, mas tem sido bastante intenso. Então, eu não quero fazer nenhuma demagogia. O que eu quero assegurar para vocês é isso. Vou levar a presidenta e sei da seriedade dela no trato desse tema. E sei o combate que ela tem dado e a maneira como ela conduziu o processo na questão da Câmara. E, de fato, ela, não sei se vocês se lembram, assim que foi para o Senado, ela teve o cuidado de conversar com todas, fez um almoço na alvorada para cada uma das bancadas da base de sustentação do governo, fazendo um apelo muito claro em relação ao Código Florestal. Logo quando o assunto acabou de ser votado na Câmara, ainda naquele impacto que nós recebemos, ela fez isso. Ela dedicou aquelas reuniões exclusivamente para o Código, fazendo um apelo aos senadores que era fundamental mudar o projeto que vinha do Aldo, que vinha da Câmara, e que era preciso... Então, ela teve um empenho pessoal. Infelizmente, o resultado, de fato, não está sendo o que nós esperávamos. Ainda tem combate, vamos dar esse combate, na descrição necessária dessa relação executivo-legislativo, mas também com a possibilidade que nós temos de trabalhar com as nossas bancadas. E eu não posso me antecipar, não quero ter arrogância de antecipar uma decisão dela de um veto, mas eu só afirmo uma coisa: a Dilma honra a palavra dela, e ela vai honrar a palavra, e vai recebê-los numa hora que nós combinarmos adequadamente. Vocês podem ficar tranquilos, porque isso depois desses 10 meses de governo, 11 meses, já tenho tranquilidade para lhes assegurar essa questão em relação aos compromissos que ela tem assumido. Então, eu me comprometo com vocês a isso, a levar, fazer um relatório logo depois do almoço para ela. Me comprometo, vou levar naturalmente o apelo que vocês estão fazendo, claro, não vou mentir, vou dizer que está mentido, para que ela possa... Agora, eu não vou fazer brincadeira, eu não vou fazer isso agora. É sério que eu estou falando? Eu sei, mas eu não posso fazer isso agora. Entende? Não é praxe nossa. Eu não vou interromper a agenda da presidenta nesse momento. Eu posso falar com ela para que à tarde, se for o caso, ela tem que dar ela esse direito de ela decidir. Não, sim, eu concordo, mas eu queria só dizer para você o seguinte: pela prática que você tem e dentro do palácio, do trâmite normal, essa questão não diz respeito a quem veio representar o presidente. Eu queria que ficasse claro isso. A sua figura aqui já é bastante expressiva. O que eu estou querendo colocar só é que, mesmo com toda a agenda dela, nesse momento, antes de ser votada no Senado, então, seria simbolicamente muito positivo que ela fizesse esse gesto. Eu vi um representante só, isso que eu estou falando. Tá? Então, compreendo a sua posição, mas queria reafirmar. Claro. Eu vou fazer isso, eu vou ser fiel, vou levar a ela essa demanda expressa por você e reiterado pela Marina, de que, se for o caso, ao longo do dia. Tá? Se não for possível, quero deixar... Todos nós. Se não for possível, a gente organiza, antes da votação no Senado, um encontro dessa representação com ela. Se quiser deixar a votação para o Senado para a semana que vem, está ótimo. Semana que vem. Acho que é isso. Isso. Agora, Gil, aí eu tinha uma coisa que a gente fez muito com o Palocci, que foi esse empenho, sabe? Da pessoa ali também ajudando a salvar a independência dos poderes, mas a base compõe o governo. O empenho de ir conversando com as lideranças do governo para os destaques, que se for, enfim, a gente pode até afunilar quais são os destaques que nós queremos e mandar isso para você com a presidente. Porque quando ela nos recebeu com o Fórum de Ex-Ministros, ela disse uma coisa, quanto ao compromisso que ela assumiu. Compromissos é para serem assumidos, avaliados e, se corretos, mantidos. Esse compromisso é correto e, consequentemente, está mantido. Foi isso que ela disse. Eu até decorei a frase que ela disse para nós naquela reunião.
Então, para mim, essa frase está de pé. O que nós estamos fazendo aqui é um esforço muito grande de que a gente passe pelo Congresso com o respaldo necessário para evitar uma situação em que a gente teve 80% dos deputados. Se a gente tiver 80% dos senadores, há de convir que é uma situação muito difícil, em termos políticos, para honrar esse compromisso. Então, mais do que nunca, é o momento da base do governo repor as coisas no lugar certo. Então, estou falando isso por alguém que viveu 16 anos no Senado e alguém que foi de governo e que sabe que as coisas não são fáceis para gente fazer quando você ou se indispõe com a base da governabilidade ou se indispõe com a sociedade. O melhor é que a gente possa ter a mediação correta. Obviamente que não vai ser o céu nem para um lado nem para o outro, mas o nosso senador Hollenberg, ele fez um discurso que foi a síntese de tudo. Ele disse: temos um texto muito bom, afastamos os radicais e temos um texto que está todo mundo celebrando. Tem uma parte dos radicais que estão celebrando. E se houve uma parte de radicais que foram afastados, enfim, será que é isso mesmo que nós queremos? Porque tem alguns radicais que estão fazendo homenagens. Então, isso já é suficiente para o governo avaliar que nós não conseguimos a média ponderada que tanto estão dizendo que conseguimos. Essa reunião da liderança hoje de manhã, ela foi Eu só queria dizer a vocês o seguinte: eu queria renovar a ênfase testada agora pela Marina desse compromisso da presidenta. Lembrar que nós temos a Rio+20, onde o documento que nós estamos elaborando vai contra qualquer concessão desse tipo. E a posição do Brasil na Rio+20 vai ser muito importante. Lembrar os acordos de Copenhague. Então, eu não peço serenidade para vocês, não. Pelo contrário, eu acho que vocês devem continuar a mobilização. Ela é muito importante até para que ela repercuta nessas casas. Nós, sinceramente, esperávamos do Senado um outro resultado. Todo o empenho que nós fizemos preparatório dentro desse respeito era outro. A expectativa, até um dado momento, foi outra. No final, aconteceu o que aconteceu. Então, mas ainda há combate para vocês e há combate para nós. E nós daremos o nosso combate, eu sei que a presidente dará o combate dela. Isso eu quero deixar muito claro e tenho muita convicção disso. Obrigada, Chiara. Obrigado.